Quer aprender quais frutas raras você deveria plantar no seu jardim e como plantar? Quais os erros que eu cometi nesses 6 anos crescendo frutas raras? Então, fica aí e vamos aprender mais. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que salvou literalmente sua vida há 17 anos atrás ao entender que saúde é produzida por vida saudável e que frutas e vegetais deveriam ser a base da nossa dieta. Então, há 17 anos atrás, eu percebi que eu queria ter uma vida mais natural, nunca tinha subido num pé de fruta até os 20 anos de idade, não comia fruta nenhuma por si só, batida com leite, entre várias outras coisas. Então realmente eu fiz uma revolução na minha saúde e comecei a valorizar esses seres vivos que habitam entre nós e são tão subestimados porque eles produzem o nosso remédio, o remédio do planeta em geral, porque eles equilibram o ecossistema, fornecem os seus fitonutrientes a nós que protegem de câncer, doença cardiovascular, diabetes, entre várias outras questões. Então eu literalmente comecei a adorar árvores frutíferas e reconhecer o seu valor na nossa vida e ter elas entre nós, ou seja, estar convivendo constantemente com elas é, na verdade, boa medicina, porque a nível científico a gente sabe que elas influenciam nossa saúde em inúmeros fatores, mas isso fica para outro vídeo, já tem vídeo sobre terapia florestal aqui. E também já tem vídeo do que eu tenho plantado aqui no quintal. Sugiro você clicar aqui nos cards e na descrição. Você vai ver os outros vídeos, são imperdíveis. E se você quer saber mais sobre medicina de estilo de vida e nutrição, tem os outros vídeos também aqui no canal, nos cards, na descrição, para você entender mais como esses alimentos auxiliam na prevenção e tratamento do câncer, diabetes, doença cardiovascular e por aí vai. E como literalmente eu me curei comendo mais frutas e vegetais. Mas hoje o vídeo é sobre os erros que eu cometi. Então, quais foram os principais erros? O primeiro e maior erro, com certeza, foi plantar mudas muito pequenas. Eu geralmente comprava uma muda e nem prestava atenção no tamanho dela. E isso é um problema muito grande. Porque quando você vai botar uma muda muito pequena no chão, num quintal muito grande, você realmente não sabe se alguém vai capinar ali, não sabe se alguém vai pisar ali. A pessoa realmente não vai perceber que aquilo ali é uma muda de árvore frutífera. Quando você lida com muitas árvores, você acaba se perdendo. Então, eu acabei fazendo assim, ó. Pode ver ó, em volta de todas as mudas novas. O que eu faço? Não só eu abro a clareira, como eu boto 4 estacas de madeira de caixas velhas de banana, etc, que eu pego na feira, para ninguém pisar na muda, entenderem que ali é uma muda, ficar mais fácil de limpar em volta para proteger ela. E quanto mais jovem ela é, mais bebê ela é, ou seja, mais ela precisa de cuidados, né? Então, quanto mais ela cresce, mais as raízes vão até o solo, mais resiliente ela se torna, então ela consegue enfrentar o verão, o frio, a falta de água, vários fatores. Então realmente, quando eu boto no solo, eu quero que ela tenha pelo menos, geralmente, uns 40, 50 centímetros no mínimo, para ela já ser um pouco mais desenvolvida. E é a mesma coisa eu faço quando eu compro a muda, né? Muitas dessas árvores frutíferas foram compradas em viveiros de colecionadores de frutas raras no Brasil, pela internet. Eu sempre viso comprar as mudas um pouco maiores. Às vezes eu só abro exceção realmente quando é uma muda de frutífera rara e eu quero ter logo para tentar fazer ela crescer saudável aqui. Então o primeiro ponto é, só plante mudas que já estão um pouco mais bem desenvolvidas e não dê bobeira em plantá-la no chão e largá-la ali. Abre um buraco, rega ela, tem que ter certos cuidados. Segunda dica, assim que elas chegam, eu já boto elas num vaso grande, rego elas e deixo elas se desenvolverem um pouco, deixo elas se aclimatizarem e coloco embaixo de uma mangueira, que foi o pessoal do Verde Center, a Isabel que me deu essa dica, para a mangueira proteger elas um pouco, ou seja, não expor elas a um sol muito forte e ela ainda pega sol e ainda pega chuva, mas obviamente de uma forma mais moderada, então isso é bom para elas. E eu já jogo num vaso com bastante terra adubada, ou seja, terra preta comprada num viveiro. E vou molhar durante alguns dias, caso possível, né? E obviamente eu sei quais plantas são menos resilientes ao calor e mais resilientes ao calor. Tipo jaca, por exemplo, banana, manga, aqui elas se sustentam de boa. Mas certas frutas, como eu já tentei plantar, por exemplo, durião, realmente ele acaba morrendo. Não sei se é por causa do solo ou falta de água, mas tem outros também que já morreram por falta de água. Então,
Aqui, por exemplo, eu tenho cherimoia, que é mais sensível, durião, que é mais sensível, sempedac, que eu sei que é mais como a jaca, então é mais resistente. Algumas delas eu plantei de semente, algumas delas eu comprei, né? E aí, só para finalizar, a segunda dica é: escolha muito bem a planta e o lugar que você quer plantar. Se você plantar uma jaca, você pode às vezes acabar tirando o sol das outras frutíferas que estão em volta. Se plantar perto de algum local como um muro, pode danificar o muro com o crescimento das raízes dela ao longo dos anos. Então isso é muito importante, você escolher as frutas, escolher o local de plantio sabendo o tamanho da árvore. Terceira dica é abrir devidamente seu buraco. Eles falam para abrir vários dias antes, né? E já jogar substrato ali para já começar a curtir. Entretanto, o buraco não pode ser pequeno. Eu geralmente só abri o buraco do tamanho da muda, né? Eles sugerem abrir um buraco de 50, 50, 50, né? 50 de profundidade, 50 de largura e 50 de diâmetro. Aí, depois de abrir um buraco, antes de abrir um buraco, eu venho com a enxada, limpando o local, né? Tirando qualquer mato em volta. O Murilo tá filmando meu buraco aqui. Quem quer ver meu buraco? E ó, aqui, ó. Eu vou tirando a terra e com essa ferramenta eu vou afofando a terra, né? Quanto mais fofa ela tiver, mais fácil é o desenvolvimento das raízes. Então é bem legal realmente soltar a terra o máximo possível, né? Dá um trabalhinho, mas se você puder plantar na chuva, ajuda, né? Tipo, em época que o solo estiver mais molhado. Porque realmente aqui no Rio de Janeiro é muito quente no verão. Não só dificulta a sobrevivência da muda, né? Que ela precisa de água, mas também para abrir o buraco vai ser mais difícil, porque realmente a terra fica muito seca, né? Aí, ó, depois de cavucado o buraco, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apertar a muda aqui, ó, para afofar a terra em volta do vaso, né? E, ó, vou literalmente profissionais vão me criticar pela habilidade, né? Mas aí, ó, tá aqui, ó. E aí, ó, eu vou vir com a enxada. Ó, voltando com a terra. Eles sugerem voltar com a primeira terra, né? Com a terra mais da superfície, que ela é mais nutritiva do que a terra do fundo, né? Porque realmente as coisas estão estragando ali, né? Folhas, etc. Então eu não tô botando mais terra adubada porque acabou, mas o ideal seria botar terra adubada, e também porque eu já tinha botado bastante terra adubada quando essa muda chegou. Esse vaso inteiro tava de terra adubada. Mas eu não vou preencher tudo, porque depois eu vou adubar essa terra. Eu vou tentar achar uma terra adubada agora para jogar aqui por cima, porque no vaso todo ele estava preenchido com terra adubada preta que eu tinha comprado. Quarta dica: espaçamento entre o plantio, né? Eu realmente não dava muito espaçamento. O ideal é em torno de uns 5 passos. Ao meu ver, né, com pouco conhecimento e dependendo da variedade da fruta, etc., é dar pelo menos 5 passos de espaçamento de um lado para o outro dela, para ela ter espaço para crescer e não tirar o sol da outra, entre vários outros fatores, né? Que senão você nem consegue ver uma fruta, uma árvore se mistura com a outra, mesmo que elas produzam fruta, você não consegue nem colher direito, porque fica difícil de visualizar. Quinta dica: eu não sou agrofloresteiro e podem me criticar, podem me xingar. Eu sou nutricionista e estou aprendendo isso aos poucos, à medida que eu consigo, pelo YouTube, com amigos, etc., e com a experiência pessoal. Mas o que eu estou fazendo? Estou aprendendo um pouco sobre a agrofloresta e tentando não deixar o solo descoberto. Então você vê as mudas aqui, ó, você vê que eu jogo bastante coisa em volta. Não só eu plantei mamão para proteger elas do sol, né, e também para ter mamão, né, mas eu também estou sempre jogando bastante matéria orgânica ao em volta dela, no pé dela, para não só manter a umidade e ter ali algo decompondo para ir nutrindo o solo e nutrindo ela, né? Então eu acho que isso está ajudando bastante. Também como eu comecei a perder o medo de fezes e urina. Sim, meu pai sempre sugeria para eu urinar nas plantas, porque isso elas gostavam. Já vi muita gente sugerindo que é fornecer nitrogênio para elas e água, obviamente, né?
mas elas filtram. Não estou sugerindo para você urinar em vegetais, pessoal. Em árvores frutíferas em crescimento, realmente no pé dela não vejo problema. E esterco de gado curtido é uma coisa que eu tenho visto que tem ajudado muito o crescimento delas. Na verdade, eu estou até querendo fazer uma composteira e banheiro seco, porque a coisa que eu faço até hoje é pego o balde cheio de lixo orgânico, que eu só como comida natural, né? Então sobra muita casca, não tem lixo de plástico. Eu pego todo o balde, jogo em algum lugar do terreno para ir ali decompondo. Às vezes eu jogo até em cima delas mesmo. Pego a água da pia que eu uso para lavar louça, já que eu não uso sabão na minha louça usual, porque é um petroquímico, isso ia prejudicar elas. A louça é só fruta vegetal, né? É só alimento fresco. Então eu só uso água, até reaproveito a água da pia para jogar em cima delas e aí já jogo uma parte do lixo orgânico ali ao lado delas também. Sim, fica feio. Eu corto às vezes uma folha de bananeira, alguma coisa assim, boto por cima só para ajudar na decomposição, não chamar bicho, etc, e não ficar tão feio, né? Mas como esse terreno aqui eu tô começando a plantar, ainda não uso tanto, não tenho problema de ficar um pouquinho mais feio como tá assim, como é o terreno antigo meu lá de casa. Aí aqui, ó, só de jogar o lixo orgânico, no final das contas, tá saindo várias coisas. Sai mamão, sai feijão, sai melancia, sai abóbora, várias coisas estão crescendo naturalmente sem tentar, né? O cuidado do adubo, de um esterco de vaca curtido, um esterco de galinha, a matéria orgânica por cima. Não se esquecer que planta precisa de muita água e era uma coisa que eu negligenciava porque eu não tinha tempo realmente para cuidar delas. Agora eu tô me dando um tempinho, que eu quero um jardim do Éden bem lindo, com frutas raras que a gente não consegue comprar em nenhum lugar. Esse é um dos meus grandes sonhos, então eu realmente tô dando mais atenção a elas, né? Então tô tentando fazer um sistema de irrigação de água, mas eu faço questão de sempre dar uma olhada nelas, ver as que estão mais precisando, ver as que eu sei que são mais sensíveis à privação de água e fazer questão de regar elas uma vez por semana, pelo menos, com 1 litro d'água, alguma coisa assim. Então, primeiro de tudo, começa comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like, se inscrevendo no canal, apertando o sininho e deixa eu saber como você faz em casa. Eu sou marinheiro de primeira viagem, apesar de já ter o quintal há 6 anos aqui, muita árvore frutífera já plantada há praticamente 6, 7 anos. Eu ainda estou começando a aprender, nunca tive experiência com horta, nunca estudei horta ou fruticultura, nunca estudei o assunto de agrofloresta, etc. Realmente estou começando a aprender, então deixa os seus comentários aqui, o que você acha que eu estou fazendo de certo, o que você acha que eu estou fazendo de errado, o que você gostou de aprender que você não tinha noção, deixa eu saber aqui nos comentários. Sexta dica é a mais básica, mas a gente nunca pensa. Biodiversidade. O que você não entende é, você precisa de biodiversidade no seu quintal. Quanto mais plantas plantadas, mais benefícios você vai ter ao seu ecossistema e mais frutas, mais elas vão crescer saudáveis, o solo vai ser saudável e por aí vai. Eu só queria plantar frutífera e só quero realmente plantar frutífera. E, por exemplo, aqui tem banana, né? Em Saquarema. É fácil comprar várias variedades de banana no Brasil, mas comprar sempedac, marangue, durião, não existe no Brasil. Não existe para vender, pelo menos, né? Pode ter em alguns locais, mas isso aqui não é fácil de achar. Mamei sapote, sapoti chocolate, sapoti branco, várias das frutas mais gostosas do mundo, minhas frutas prediletas, eu não posso comprar na feira. Então eu queria só plantar frutíferas raras, etc. Mas eu tô me rendendo um pouco do conceito da agrofloresta e plantando, por exemplo, aipim. Agora eu plantei pitaias aqui para variar também. Plantei bananeira, porque a bananeira fornece bastante matéria orgânica toda hora que você corta ela. Você pode até podar algumas folhas dela. Então ela está sempre fornecendo muita matéria orgânica para o sistema, como eles chamam, né? O sistema agroflorestal. Então, toda hora que eu corto uma bananeira, você pode ver que tem sempre folha de bananeira e pedaços do tronco da bananeira deitados para baixo, né? Eu colocando a água para baixo, né? A parte aquosa de dentro do miolo da bananeira para o solo, né? E aí isso auxilia a deixar o sistema bem nutrido e bem hidratado, né? Aí, ó. Coloquei eles. Tô protegendo ela de qualquer dano humano, né? Ou seja, alguém passando por aqui, pisando nela, capinando, porque às vezes eu realmente quero roçar o quintal para ficar o mato pelo menos baixo, né? E reutilizar esse mato para jogar em cima delas, para fazer esse ninho delas, né? Para fazer essa cobertura de solo delas. Então eu tô protegendo ela para a gente saber que isso aqui é uma árvore frutífera, como ainda está muito pequena, é jovem, e eu sei, né, porque eu plantei, mas outras pessoas que podem vir, que às vezes eu posso chamar para me ajudar no quintal, podem não saber e causar dano a ela. Então eu estou protegendo ela. Aí só finalizando, ó, jogar um pouco de calcário e um pouco de terra adubada por cima. E aí depois de jogar o calcário e a terra adubada,
A gente vai, ó, e rega. Aí agora, ó, a gente aperta um pouquinho para segurar ela no local e só felicidade. Vai crescer bonito e saudável. Abacaxi, o pessoal da agrofloresta fala que tira a acidez do solo, então o máximo de biodiversidade que eu consegui plantar, mesmo até a empim, por exemplo, eu não como, mas ainda assim estou plantando para ajudar a produzir biomassa e a nutrir o solo. As raízes do aipim, por exemplo, afofam o solo, que eles dizem. O feijão tem nitrogênio, então por isso que o feijão de corda, feijão guano, que eu também estou plantando. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo qual das dicas você mais gostou, quais você não sabia, quais eu, na verdade, eu estou fazendo errado. E não se esquece, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 10 livros já publicados sobre nutrição e receitas naturais, tem nossos 6 cursos online, nossos retiros presenciais sempre de janeiro e julho e meu atendimento nutricional presencial e online. Muita saúde frugal e clica nesses vídeos para saber mais.